Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalha com um desenho que serve para presente de casamento. Mas antes uma palavra. Aqui em Mateus 19, o versículo 5 diz assim: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Aqui nós temos o risco, essa é uma toalha de rosto. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Essa é uma ideia que eu quero dar para vocês para se fazer um jogo de toalhas para casamento, para o casal, né? Para dar de presente. Eu coloquei aqui as alianças. No caso, se você quer usar o desenho e não quer não quer se referir a casamento, então você tira as alianças e deixa só a fita e você pode escrever o nome da pessoa aqui dentro, tá? É uma sugestão. Eu vou começar aqui, ó, com um pincel número 10, bem grandão, com cerda. Eu vou usar o diluente e eu vou colocar o diluente toda essa área aqui, ó, para baixo da fita. Eu vou preencher o fundo com o diluente. Já passei aqui por toda a parte. Agora eu vou usar aqui, ó, no pratinho. Vou usar esse mesmo pincel. Eu vou colocar um pouquinho do azul hortênsia. E um detalhe, aqui onde eu passei o diluente, você pode pôr o clareador também, tá? Se você não tem o diluente. Eu vou fazer um sombreado bem de leve com azul hortênsia, todo esse fundo aqui embaixo. Para ficar assim, levezinho, você deve colocar no pratinho, você tira o excesso da tinta do pincel. Se você pegar a tinta e colocar ali, vai ficar forte, vai ficar manchado. O que fica mais difícil de você espalhar. Agora, como a gente tem o diluente, a gente tá tirando o excesso de tinta do pincel. Assim é possível fazer o fundo mais suave. Se você tem dificuldade de fazer a linha reta aqui, ó, parar certinho, coloque uma fita crepe, um durex, que você tiver disponível. Porque daí você pode fazer, vai ficar bem certinho. Agora que a gente terminou de preencher, eu vou pegar troquei de pincel, tá? Peguei um número 6. Um pouquinho do cinza chumbo. Se você não tem cinza chumbo, você pode misturar preto com branco. Você vai ter um cinza escuro. E eu vou fazer aqui, ó, todos os cantinhos, um pouquinho de sombra com esse cinza. Tá vendo como é bem pouquinho? Nem cobriu todo o azul. É só mesmo para realçar os cantinhos. Prontinha a parte de baixo. Agora eu vou colocar um pouquinho do diluente aqui, ó, nos cantinhos da parte de cima do trabalho. Aqui nós não vamos preencher, só vamos fazer os cantinhos com o cinza, da mesma forma que eu fiz aqui embaixo. Então vai ficar bem pequenininho esse fundo, mas eu vou colocar o diluente porque ele ajuda a espalhar a tinta e fica uma coisa mais suave. E eu vou usar também o pincel 6 para fazer isso. Ó, só nos cantinhos. E bem pouquinha tinta, tá?
uma pontinha só. Não faça assim, puxando para cima, tá? Coloque a tinta bem na entranha ali, ó, bem no cantinho, e vai limpando o teu pincel assim para fora. Não puxe, fica parecendo um sol. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 alturas de fundo. Então, você tem uma aqui que tá bem profundo. Então, você coloca a tinta aqui e vai limpando o teu pincel. Quando chegar nessa altura, é a mesma altura desse. Então, você tira o teu pincel daqui e já vem pra cá. Porque a quantidade de tinta que tem no pincel aqui é a mesma que deve ficar aqui. E a mesma coisa aqui. Não pegue tinta cada vez e vá em cada cantinho. Porque daí você corre o risco de pegar tinta e colocar aqui e ficar muito forte. Aqui tem que ficar na mesma altura de cor desse espaço aqui e desse espaço aqui, ó. Nessa linha. Não pode ficar escurão assim. Vamos fazer as alianças. Eu vou preencher com amarelo ouro o pincelzinho número 2. Eu vou usar um pincel 0 para fazer uma sombra com o caramelo. E essa sombra do caramelo, eu vou passar assim, ó, como se fosse um contorno. Essa que tá por trás, você viu que eu coloquei uma linhazinha aqui? Eu vou deixar ela mais escurinha, assim, ó. Aí, essa aqui, ó, que passou na frente, nesse espaço ela vai ficar sem o contorno do caramelo. O contorno vai vir aqui, ó. Viu? Aqui ficou clarinho, porque tá por cima. Olha, preenchi, já fiz o efeito com o caramelo. Eu vou usar ainda uma pitada, uma pontinha de sépia aqui, ó, nesse espaço, para deixar um pouquinho mais escurinho. E aqui também. Muito pouco. E agora a gente vai iluminar com o branco. Pego uma pontinha e eu vou fazer, ó, não é um contorno, eu tô colocando um pouquinho para dentro daquela linha de caramelo. Não precisa ser também uma linha contínua. O meu saiu aqui, mas não precisa, tá? Você pode ir colocando de pontinhas. Nesse aqui, eu vou colocar bem no meio. Aquela luz, tá vendo? Aqui, ó. Entre essas duas que estão passando por trás, bem no meio. Aí. Pronta a aliança. Agora, nós vamos fazer esse pedaço aqui da fita. Para isso, eu vou usar o pincel número 6 e eu vou preencher de branco a fita, esse lado aqui inteiro. Eu vou usar o pincel número 2. Eu vou usar um pouquinho do cinza para fazer uma sombra bem leve. O branco tá úmido. Ó, aqui, ó, essa parte aqui eu deixei mais escurinha. Isso quer dizer que aqui vai ficar mais clarinho. Depois vou fazer um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó, atrás da rosa. Aqui, ela tá, a fita franziu, então eu vou colocar um pouquinho de sombra de cada lado. Tô lavando o meu pincel. Eu vou voltar com o branco. Primeiro aqui, ó. Aqui eu tenho um franzido. Então, eu vou fazer assim. Vou deixar 2 linhas brancas. E aqui também eu tenho um franzido. Então, eu vou pôr aqui um branco bem no meio. E com o pincel 0, eu vou fazer aqui, ó, a dobra.
porque se eu fizer com outro pincel, corro o risco de invadir a área, porque aqui ficou muito estreitinho. Ó, vai ficar assim. Do outro lado vai ser a mesma coisa. E eu vou usar o azul cobalto. Você pode usar o azul que você tiver aí mais escuro, porque essa toalha seria a do noivo. Então, eu vou colocar a fita com uma linha azul. Duas, na verdade, né? Porque uma vai ser de um lado, outra vai ser do outro. Tá? Aqui, ó, começou mais forte e vai sumindo a tinta, vai acabando a tinta do pincel. É assim mesmo. Não precisa ficar forte aqui e forte ali. Agora, aqui, eu vou começar aqui do meio, venho pra cá e do meio venho pra cá. Não é na borda, tá? É um pouquinho pra dentro da borda. Essa vai morrendo a tinta aqui. Não vai encostar. E essa eu venho pra cá e eu venho até o final. A outra fita que vai ficar do outro lado, ela não vem acompanhando isso daqui. Ela tem que morrer, assim, ela tem que acabar numa distância assim. Então, eu vou colocar ali, ó, quase em cima do cinza. E ela vai sumir por aqui. E depois pro lado de cá, a mesma coisa. Porque a fita aqui, ela se dobrou. Então, essa parte aqui, ó, ela passa lá por trás e sai aqui. Bom, já ensinei a fazer a fita. Eu não vou fazer esse lado aqui agora, porque eu passei a fita por cima dos elementos aqui, ó. Depois que a gente fizer a folhinha e a rosa, a gente faz a fita. Agora, nós vamos fazer essas folhas e eu vou colocar diluente nelas. Eu coloco diluente em partes, porque às vezes seca muito rápido. O diluente justamente é para fazer isso, para ajudar a permanecer úmido. E eu vou colocando de pouquinho, que é bem melhor. Ó, coloquei nessas aqui. Eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi. E vou fazer isso aqui, ó. Sujando em cima delas. Você viu que eu não cheguei na bordinha, não me preocupei com nada disso. Agora, eu vou trocar de pincel. Eu tava usando um 6, peguei o 2. Eu vou usar o cinza. Mas é muito pouquinho. Vou fazer essa daqui. Não, vou fazer essa daqui que tá sozinha, inteira. Eu vou começar com um cinza aqui embaixo. Faço uma sujeirinha, porque ela tá por trás da fita. E aqui eu vou puxar, nem sei para que lado que eu coloquei aqui, mas deve ter sido para lá. Eu vou puxar esse cinza pro lado de cima. Vou lavar meu pincel. E eu vou usar o branco, um pouquinho do branco. Vou colocar, eu fiz uma linha com cinza no meio. Agora eu vou fazer uma linha com o branco do lado. Esse branco eu vou puxar para o lado contrário. Eu vou ter um cinza para lá e um branco para cá. Agora eu pego mais um pouquinho do branco e eu vou colocar do lado de lá. E vou puxar para dentro. Agora eu tenho aqui, ó, uma sombra e uma luz do mesmo lado. Do outro lado eu tenho uma luz e eu vou colocar uma sombra na bordinha de fora. E puxo para dentro. Eu achei que o cinza ficou muito escuro. Eu vou usar, o verde grama. Tô refazendo aqui. Tá? Mesmo conceito. Ó, eu tenho aqui a outra folhinha, já vou usar o verde grama. Aqui embaixo,
essa folhinha tá por trás daquela, então tem que ficar mais escurinho aqui. Eu tenho a linha no meio, essa linha tá pra cá, então eu vou puxar pra cá também. E agora eu já vou colocar o branco. Ó, branco. Tá vendo essa borda toda? Ela tá bem iluminada. Eu já tenho uma sombra de verde grama ali. Então, agora eu coloco a luz aqui. E um pouquinho aqui do centro. Só um pouquinho, porque o espaço é bem pequeno. A próxima. Mesma coisa dessa. Vou colocar o verde grama aqui, porque a folhinha tá por trás da fita. Olha como a linha da fita fica bem certinha. Agora, eu acho o centro. E eu vou puxar pra cima. Eu já vou colocar... Se eu coloquei a sombra aqui e puxei pra lá, eu vou colocar a sombra do outro lado no contorno. Porque eu sempre vou ter uma metade com luz e sombra e a outra metade também com luz e sombra. E agora faço o contrário com o branco. Aqui só um pouquinho. É, isso aí. Essa minha aqui depois eu refaço. Eu tenho uma aqui, ó, tá por trás da fita, tá por trás da rosa. Limpo o meu pincel. Acho o centro. Pro lado que tá aquela ranhura, eu dou uma puxadinha. Daí, se eu coloquei do meio pra fora, aqui, ó, do outro lado, eu vou colocar de fora pra dentro. Aí, eu já tenho uma folha com a sombra. Agora, eu vou colocar a luz, que é, eu tô usando o branco. Se você quiser, pode usar uma outra cor, tá? Vou colocar aqui, ó, de fora pra dentro. E vou colocar aqui, ó, no centro, de dentro pra fora. Mais uma. Essa tá por baixo da rosa. E por baixo dessa outra folhinha aqui. Dou uma esfumaciadinha para não ficar muito marcado. Acho o centro. A ranhura tá pra cá, então eu puxo pra cá. Nesse ladinho aqui, ó, eu posso até sujar um pouquinho aqui da borda. Porque se eu puxei pra cá, eu voltaria e nessa metade eu puxaria de fora pra dentro. Já vou colocar aqui, ó, um pouquinho do clarinho no centro. O clarinho, que é a luz, ele vai sempre em contraste com as ranhuras. E eu acho que o meu risco do carbono tá ali aparecendo, então eu vou passar um pouquinho mais de tinta aqui para cobrir. E vou colocar o branco aqui e puxo para dentro. O acabamento dessas folhinhas eu vou fazer com o pincel 0 e com o verde grama. Ó, um risquinho no centro, aquela ranhura do meio e um semi-contorno. A folha da rosa, ela não é lisa, redonda. Ela tem um serrilhado. Se você conseguir fazer aqui, legal. Se não, você colocando esse semi-contorno, ó, vai colocando assim, ó, dando pinceladinhas pequenas, curtas. E você consegue imitar bem o serrilhado da rosa. Eu vou terminar aqui todas as folhinhas que estão por trás. Depois eu mostro para você. Olha só como ficaram as folhinhas. Estas todas estão por trás. Agora, eu vou terminar as fitas. Aí, nós podemos fazer as outras folhinhas. Terminei esse lado da fita. Aqui, eu preenchi com um pouquinho do cinza.
E agora, eu vou dar assim, ó, 2 pinceladas de branco sem esfumaciar, deixando assim, pra ficar amarradinho. Eu terminei aqui os lados da fita também. Olha só, aqui, ó, a virada da fita, aqui outra virada. Eu descobri que isso daqui não é muito fácil de fazer, não. Esse risquinho fininho ali. Então, eu sugiro para você usar o azul cobalto, que é o azul mais escuro, para fazer a sombra no lugar do cinza. Se você fizer isso, a fita vai ficar em tom de azul. Não vai ficar branco, vai ficar em azul, mas vai ficar muito bonito também. E quando você fizer, por favor, mostra para mim, posta para eu ver. Eu fiz esta folhinha e esta folhinha. Agora nós vamos fazer os 2 botõezinhos, um meio aberto e um meio fechado. Eu vou colocar primeiro o diluente, eu vou preencher com diluente. Pincel número 2, porque é bem pequenininho. E eu vou começar fazendo um pouquinho de sombra com o azul cobalto. Aqui, ó, essa pétala que tá por fora. A pétala maior. Viu que eu deixei só um espaço ali, pequenininho. Agora, aqui a gente tem um miolo. Eu vou só colocar tinta assim. E aqui nós temos 2 pétalas. Esta daqui tá por cima desta. Então, esse pedaço aqui, ó, dessa de trás, vai ficar mais escurinho. Já vou aproveitar o pincel sujinho e vou fazer uma sombra aqui também. Coloquei a tinta, achei que vai ficar muito, então eu lavei meu pincel. Ó, só até aqui, porque aqui ela tá por cima dessa parte aqui dentro do miolo. Eu vou colocar um pouquinho do azul celeste. Eu vou aqui, ó, nesse cantinho, por exemplo. Essa área aqui. Mas eu não tô me preocupando ainda de chegar até o final. Nessa área aqui. E eu vou colocar também nessas pontinhas. Agora, eu lavo meu pincel e eu vou trabalhar com o branco. O branco vai iluminar e vai fazer com que uma parte pareça estar por cima da outra. Só uma pontinha de tinta no pincel. Eu vou colocar aqui, bem na borda de fora. Você viu que eu coloquei a tinta. E agora eu vou fazer esse movimento, ó, puxando para dentro. Eu vou deixar assim meio arranhado. Mais um pouquinho de tinta e eu vou fazer esta linha aqui. Começando aqui, ó, da pontinha. Eu venho até embaixo. Limpo meu pincel. Posso até deixar aqui, ó, um pouquinho mais claro. Depois, eu não vou fazer essa daqui, porque ela tá por cima de todos esses outros elementos. Eu vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha. Coloquei com o pincel assim, agora eu viro o pincel, porque a tinta tá na pontinha, pro lado de lá. Esse daqui, eu vou colocar na ponta, ó. Pontinha aqui, e aqui pontinha pros 2 lados, certo? Agora, eu faço o acabamento desse espaço aqui, ó. Olha como já ficou a pétala completa. E agora, aqui, essa última, que eu vou passar por cima. Deixei até um pouquinho ali, um excesso, para ficar mais branquinho. Aqui também, eu vou deixar um pouquinho mais de tinta para ficar mais branquinho. Eu vou usar o pincel 0 e um pouquinho do cobalto para chegar essa linha até em cima. Aqui, ó.
E para escurecer um pouquinho mais aqui dentro, nesse miolinho. Pode terminar assim com batidinhas. Aqui embaixo, bem pequeno, mas tem um espaço para você colocar o verdinho. Eu vou até crescer aqui pro lado, no risco não tá assim. Não, no teu risco vai, tá? Cresci um rabinho para lá, para poder aparecer. E vou colocar uma luz aqui no verde com o branco. Agora, nós vamos para o outro botão, do outro lado. Esse botãozinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do azul aqui na ponta, ó, do azul escuro. Um pouquinho do outro azul aqui para baixo. Lavo meu pincel e vou terminar ali aquele cantinho, os cantinhos, com o branco. Nem vou fazer divisão ali em cima. Agora, com o verde grama, eu vou preencher esse resto de sépalas. Se quiser, pode deixar a pontinha para fazer ali com o pincelzinho zero, que vai ficar bem fininho. Às vezes, com o pincel 2, a gente não consegue deixar aquela linha muito fina. Aqui embaixo tem aquela bolinha, que eu já preencho também. Agora, com um pouquinho só do branco, eu vou fazer uma pincelada de luz aqui. Eu vou fazer uma pincelada de luz... Não, eu vou inverter. Eu vou colocar a luz agora para esse lado aqui, ó. Dessa parte gordinha. Desse lado. E vou colocar esse daqui por cima também. Pincelzinho sujo. Eu faço uma luz ali dentro. Agora, eu vou usar o zero. Vou terminar as pontinhas. Vou deixar quase um contorninho de branco aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Estou. Vou adiantar essas duas folhinhas e já te mostro. Olha, terminei as duas folhas. Já estou colocando diluente na rosa. Começando por essa que tá aqui por trás. Coloquei um pouquinho demais, então eu já vou tirar e já vou puxar aqui pra cima da folha. Tô usando o pincel 6. E agora eu vou começar com o azul cobalto. Primeiro, você tá vendo esse sorriso aqui, essa parte redonda? Então, eu vou colocar a tinta bem em cima desse risco. Agora, eu vou puxar ele para trás. Ele vai preencher essa área aqui, ó. Onde a rosa tá por baixo. E agora, eu vou esfumaçar um pouquinho. Você viu que eu deixei ali, ó, onde tinha o risco, eu deixei um buraquinho. Pro lado de cá, eu tenho aqui, ó, duas pétalas. Eu tenho um risco aqui. Eu vou puxar essa tinta aqui pra dentro, mas eu vou deixar aqui um buraquinho para eu saber onde estava a divisão dessa pétala com aquela que tá lá atrás. Aqui, ó, pertinho do risco, eu deixei tudo escurinho. Eu tenho agora essa situação aqui. Para dentro, eu vou dar uma esfumaçada também. Eu não vou deixar aquela linha muito nítida. Como eu tenho diluente aqui, ó, eu consigo fazer isso. Agora, eu peguei mais tinta e eu vou colocar... Agora, tá vendo essa bola aqui que eu fiz uma ranhura? Isso daqui é o miolinho. Eu coloquei a tinta ali. Eu vou crescer um pouquinho para fora, assim. Você viu que eu tô fazendo uma bolinha para cima. Eu ainda tenho tinta no pincel, mas é só um pouquinho. Eu vou colocar em cima desses risquinhos aqui, ó.
bem em cima. Não fiz linha para lado nenhum. Eu só passei o pincel em cima do risco. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui. Tá vendo que tem um encontro aqui de duas linhas? Então eu puxo para lá e puxo para cá. Eu tô fechando essa parte. Depois eu tenho uma linha aqui e outra linha ali. As duas pétalas aqui, ó, de dentro, elas fecham o miolo. E essa tinta aqui também eu vou dar uma esfumaçadinha. E aqui eu vou fazer isso para fora. Aqui também, ó, para fora. Eu ainda tenho aqui, ó, um risco. Tenho só um pouquinho de tinta no pincel, mas eu vou passar o pincel em cima do risco. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul celeste. Eu vou tirar ainda o excesso aqui no pratinho e eu vou colocar, além do azul cobalto, um pouquinho do celeste. Eu tô sujando. Eu só quero dar um toque de azul celeste aqui. Eu não tô mesmo preenchendo. Ó, deixei espaço pro branco. E o branco eu vou colocar com o pincelzinho 2, que é mais seguro. Primeira coisa, eu pego a tinta só de um lado. Aqui tem tinta, aqui não tem. Eu ponho a tinta para cima. O movimento mais fácil é da direita para a esquerda. Então, é por isso que nós vamos começar nessa pétala aqui. Eu não vou começar no cantinho, eu vou começar ali, ó. Eu vou colocar o pincel de ladinho. Não é reto, é assim de ladinho, meio de pé. E vou puxando essa tinta e ela vai sumindo. Agora, eu dou uma puxadinha de leve, só para não ficar só um contorno. Vou colocar um pouquinho mais aqui e vou deixar arranhadinho. Tá vendo? Essa pétala aqui está na mesma posição dessa do lado de cá. Só que aqui eu vou fazer com o pincel assim. Eu vou colocar a tinta assim. Lembra que eu falei? Aqui é um pouquinho mais difícil de puxar essa tinta. Agora eu venho puxando aqui para baixo. E aqui eu vou dar essa arranhada para dentro, para repetir aquele movimento lá. Viu? Agora eu vou fazer essa última aqui de trás, de baixo, que só tá aparecendo um pedacinho. Também, eu não vou colocar tinta nessa área bem escura. Eu coloco aqui, ó, onde tá livre, não tem nada em cima. E puxo lá pra dentro. Deixo arranhadinho. Aqui, a pétala termina, então só vou deixar um pontinho ali pra gente saber. Tenho tinta no pincel, bem pouquinho. Eu vou colocar nesse triângulo menor. E vou trabalhar redondinho. Depois, eu pego um pouquinho mais de tinta e coloco nesse triângulo, né? Nessa meia lua aqui, nessa meia bola. E vou crescendo o meu pincel. Quero deixar o centro aqui, ó, bem clarinho. Mas eu não quero deixar linha aqui por fora. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho de tinta. Vou fazer aqui, ó, essa pétala. Começa daqui e vem descendo. Você pode acompanhar o risco. Agora, eu venho pro lado de cá e vou fazer esta aqui, que é a mesma coisa que aquela. Você viu que eu não puxei uma linha reta. Eu deixei assim meio crespinho. Agora, aqui em cima, eu tenho uma bem lá em cima, assim que parece que... aqui em cima eu tenho, parecem duas, né? Mas é uma só que maiorzinha. Depois eu tenho mais uma aqui. Esse espaço branco que sobrou seria mais uma.
Depois aqui do lado, mais uma. Do lado de cá, tô virando a tinta pra cima. Mais uma. Olha que a gente já fechou um miolinho aqui. Só limpando o pincel ali dentro. Agora, nós vamos resolver essa parte. Eu tenho um risco aqui. Eu vou colocar em cima desse risco, assim, 2 pinceladinhas com o branco. Você viu que o pincel tá bem carregadinho? Pronto. Agora, só falta resolver aqui. Vou pôr mais um pouquinho de tinta aqui. Vou limpando o pincel. O pincel tá bem leve na minha mão. Agora, eu vou fazer esse acabamento. Primeiro, essa metade. Pego um pouquinho de tinta, com a tinta virada para baixo. Eu vou fazer assim, ó. Saio daqui, cresço um pouquinho e volto. Viu? Ficou uma dobrinha. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer 2. Um para cá e um para lá. Eu vou começar aqui, o excesso da tinta vai ficar ali, olha o gordinho. E eu vou puxar até terminar aqui, bem fino. Depois para lá, eu faço também um gordinho e puxo até terminar ali. Ó, ficou uma dobrinha. Vou pôr mais branquinho aqui, que eu ainda tenho excesso de tinta no pincel. E mais um pouquinho ali. Pronto, fizemos esta. Agora, eu vou fazer mais as 2 folhinhas e volto pra gente fazer esta juntas. Essa folhinha aqui eu quero mostrar pra você, porque ela tá por cima dos 2 lados. Eu coloquei a ranhura aqui, ó, pra baixo. Eu não vou colocar a sombra daquele lado. Só aqui, que tá por trás da rosa, e aqui a ranhura pra baixo. E vou colocar o branco no centro. Eu vou puxar pra lá. E vou colocar do lado de baixo, puxando pra dentro. Então, daquele lado eu não coloquei a sombra. Sempre eu coloco dos 2 lados. Ali não coloquei, para deixar um pouquinho mais claro. Aí eu trabalho só com contorno aqui, ó. E faço a ranhura do meio. Aí ela vai ficar um pouquinho mais clara ali. Caso fique muito igual, você pode até pegar um pouquinho do branco com o 0 e ao invés de fazer o contorno com o verde grama, que é o escuro, você dá umas pinceladinhas assim, ó, com o branco. Vou fazer aqui também, nessa que ficou por cima, pro lado de cá. É um recurso que a gente tem para mostrar que tá por cima. Agora eu vou colocar o diluente na rosa maior. Essa aqui eu vou trabalhar já com o pincel 2, eu tô trabalhando com 2, sempre eu trabalho com 2, 3. Porque eles ficam molinhos, aí eu gosto que fique sequinho para ficar mais durinho, mais firme. Vou trabalhar com 2 porque é muito pequenininho. Então, começo com o azul cobalto. E vou fazendo as sombras, assim, ó, quem tá por trás. Esse lado de cá eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Então, eu vou fazer todas elas, todas as que estão por baixo primeiro. Você já viu que nós vamos trabalhando de rodinha, né? Aqui, aqui também. E vou fazer um pedacinho dessa aqui. Nem sei porque que eu fiz essa rosa tão cheia de pétalazinhas. É que eu queria fazer uma de frente. Não lavei meu pincel, mas ele tá praticamente limpo. Eu vou pegar o azul celeste e vou completar. Não vou deixar nenhum espaço. Esta aqui, eu já vou colocar o azul celeste dentro. Vou limpar pra fora. Essa daqui também, vou colocar o azul celeste.
Com meu pincel sujinho, não vou lavar, eu vou pegar o branco, bem pouquinho, e eu vou começar por essa daqui, ó, só na bordinha. Essa daqui eu vou pôr aqui, porque eu quero dividir as duas. E também eu vou dar uma pinceladinha assim, ó, na borda. Aqui também. Pinceladinhas na borda. Agora, vamos àquela. Mesma coisa. Esta daqui, eu não posso trabalhar com o pincel assim. Eu tenho que girar o meu pincel. Como eu deixei um espaço para pôr o branco, aqui posso pôr um pouquinho mais. Só que eu não vou deixar só pinceladinha. Eu vou trabalhar um pouquinho o pincel em cima para tirar aquela linha. Viu que já ficou diferente, ficou bem mais claro. E aqui, esta mesma coisa. O pincel tá bem limpinho. Eu vou continuar a segunda camada. Ó, um pouquinho de tinta azul cobalto. Aqui também. Só um pouquinho. Sem lavar o pincel, eu vou completar com o azul celeste. Pincel sujinho. Vou pegar aqui mais essa pétala. Vou colocar o azul celeste. E já venho em seguida com o branco. Não lavei meu pincel, eu terminei usando azul celeste. Branco, eu vou começar aqui, só colocando na bordinha. Aqui eu tenho que separar. Aqui também, eu só vou colocar na bordinha. Desse lado aqui, eu vou deixar um pouquinho mais de branco. E mais essa aqui. Só até aqui o branco. Eu vou reforçar um pouquinho o azul desta. E agora eu vou colocar aqui, ó, nesse miolinho, coloquei o azul cobalto. Eu vou crescer um pouquinho. E com esse restinho de azul aqui, eu vou passar em cima da linha. Lembra? Essas duas são essas duas, só que aqui tá um pouquinho mais achatado. Vou colocar a tinta assim. Vou passar aqui, ó, em cima da linha de baixo. Ó, o pincel bem leve, já praticamente preencheu ali. Eu vou pegar agora o azul celeste e vou colocar em cima dessas linhas. Com essas duas pinceladinhas que eu deixei forte, eu já tirei excesso de tinta do pincel, então eu já vou dar uma esfumaçadinha nesse espaço que sobrou. Aqui também. Só que aqui assim, ó, fazendo um V. Praticamente eu já preenchi todo o espaço com tinta. Agora eu vou usar o branco para iluminar. Primeiro, nesses dois espaços. Coloco no centro e vou limpando o pincel de leve. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. O espaço aqui é menor, então tem que usar menos tinta. Aqui embaixo eu posso arredondar assim, ó. Aqui em cima tem que deixar reto. Agora eu vou pegar a tinta só de ladinho, de cantinho, e vou fazer primeiro aqui no centro. Eu tenho uma. Aí aqui do ladinho eu tenho mais uma. Aqui eu tenho mais uma. Depois eu tenho, lembra do risco que tava ali? Nós passamos a tinta mais escura. Ele tá coberto, então aqui, ó, por baixo dele, por baixo daquela cor bem escura, eu vou dar mais uma carreira de pinceladinhas. E aqui por último ainda posso dar mais
limpando o pincel assim, ó, mais uma pinceladinha. Primeiro, aqui tinha um triângulo, bem no meio do triângulo eu vou dar uma pinceladinha curta. Aí, aqui, ó, mais uma pinceladinha, eu vou passar pra fora. Não quero encontrar ali, vai ficar muito redondinho. Aqui eu vou dar mais uma pinceladinha. Podemos até limpar mais um pouquinho o pincel, já tá escurecendo, ó. Já tá começando a secar. Essa dobrinha aqui, eu vou emendar com essa pétala. Aqui, ó, esse finzinho. Só que aqui eu trabalhei com o pincel nessa posição. Aqui eu vou trabalhar com o pincel nessa posição. Ó, fiz em 2 vezes. Essa pétala veio, que chegou aqui, ela dobrou e virou pra cá. Já esse aqui, eu vou fazer uma linha, 2 linhas. Aqui no meio, vou deixar um pouquinho mais gordo. E aqui no final, ficou grossinho, eu vou afinar um pouco. Ali eu tenho um pouquinho do azul cobalto. Ó, dei uma afinadinha, porque a dobrinha ficou nessa posição. Não encontrou aqui, tá? Dá a impressão que chegou ali, mas não, a pétala terminou aqui. Agora, eu vou pegar no pratinho um pouquinho desse azul cobalto, com esse pincelzinho 2 mesmo. Eu vou colocar assim, ó, um batidinho nesses lugares que tem um vão. É bem pouquinho. Você viu? Uma pincelada, ó, vai dar para fazer praticamente inteiro. Aqui ficou mais forte, então eu vou acrescentar o de cá também. Fiz dos 2 lados. Eu vou usar o pincel 0 e o branco para fazer umas florzinhas, mas assim, são cachos de pontinhos. Eu não tô fazendo florzinha uma por uma. São cachos de pontinhos. Aí procura não deixar bola, fazer uma bolinha de bolinhas. Faz assim, ó, meio compridinho. Aqui eu passei por cima da fita. Um pouquinho em cada cantinho. Agora, em cima desses pontinhos, você põe, se você pôs 10 pontinhos azuis, você põe 4 pontinhos amarelos, que pegue em cima do branco, porque senão ele não vai aparecer. O amarelo vai esverdear o azul. Aqui, ó, eu vou colocar pontinhos com azul cobalto. Não vou colocar branco. Agora eu vou fazer com o verde grama os arabescos dos lados. Aqui nós temos o trabalho concluído. Fiz o arabesco aqui com pincel 0. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Se você vai fazer na toalha de banho também, você cresce a fita e coloca mais umas folhinhas dos lados que vai compor o trabalho. E na toalha de lavabo é só você diminuir. Para você que me apoia, eu agradeço de coração. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual Ângela, uma mineira que mora no Rio de Janeiro. Se diz apaixonada por pinturas. Conheceu o canal Sonalu Pinturas quando quis pintar os quadros. Fez o primeiro copiando manualmente, mas logo descobriu a minha página e achou lá
todos os riscos e desenhos para imprimir. Ela assiste ao vídeo, dá pausa e vai fazendo juntinho comigo e diz que consegue me sentir ao seu lado explicando. Pinta nas madrugadas e assim consegue equilíbrio para a mente e ao mesmo tempo descobre o seu ócio criativo. E eu fico aqui babando quando recebo depoimentos como o seu. Muito obrigado. Hoje o beijinho especial é seu, Ângela. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.